Os selecionáveis do Internacional chegaram na madrugada de quarta para quinta-feira ao Rio de Janeiro e passaram por uma carga de exames na manhã desta quinta-feira. E a boa notícia do técnico Roger Machado é que não haverá problema para escalar a dupla de ataque, Rafael Borré e também Ener Valencia, na partida diante do Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o time carioca meio que desdenha da competição, mas fica de olho na possibilidade de uma vaga na pré-Libertadores. Vitório Pífero e Pedro Afatato são condenados mais uma vez pela justiça. Terão de, inclusive, indenizar o Internacional. Mas a quantia, meu amigo, é risível. A gente vai falar sobre tudo isso. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também CT Parque Gigante, morada dos quero-queros e principalmente no ambiente lá no Rio de Janeiro, em que o Internacional já se prepara para enfrentar o Vasco, né? Faltam algumas horas para a partida, daqui a pouco pode até estar assistindo esse conteúdo aqui depois do jogo, né? Tomara que a gente tenha conquistado os 3 pontos, se assim for. Mas eu quero que tu fique comigo até o final do vídeo, porque tem muita coisa para a gente tratar também de bastidor do nosso Colorado, principalmente a respeito de Vitório Pífero e Pedro Afatato. E mais uma condenação a partir da denúncia feita pelo Ministério Público, né, de estelionato, lavagem de dinheiro e outras questões aí envolvendo a gestão 2015-2016. Não te esquece que KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e é minha parceira aqui no canal e certamente, né, tu pode te divertir muito com a KTO porque é onde a diversão acontece. Um site para maiores de 18 anos e lembra sempre, brinca com responsabilidade. Eu tava dando uma olhada até, gurizada, nos 2 cartões amarelos da lista, né, que o Internacional tem aí de prováveis pendurados ou de possíveis pendurados. E a gente tem 8 jogadores, né, que a gente tem que ficar muito de olho, porque alguns são complicados, né, pode causar problema para o técnico Roger Machado. Porque olha só, a gente tem o lateral esquerdo, o René, que está entrando no lugar do já suspenso Bernabé. Tem o Vitão e o Rogel, com 2 cartões amarelos, e ainda o Borré. Aqui daqui a pouco a gente vai falar sobre o Borré. E ainda tem o Wanderson, o Ricardo Matias e o Ener Valencia. É complicado, imagina se o Borré toma, Matias toma e o Valencia toma. A gente joga com quem? Joga basicamente com o Lucas Alário. É complicado, né? Mas então são esses os jogadores com 2 cartões amarelos e tem o técnico Roger Machado também, né? Que aí também tem 2 cartões amarelos, tem que ficar de olho nesse sentido. Mas eu tinha falado para vocês que o Borré e o Valencia passaram por uma bateria de... Não são exames, né? São testes físicos e tal. Deram uma olhada no CK e toda aquela questão envolvendo agora as eliminatórias. Uma vez que o Valencia jogou bastante, boa parte, né, dos 90 minutos. Claro, saiu no segundo jogo, saiu no segundo tempo. Mas no primeiro jogou 70 minutos, basicamente. E o Borré jogou muito pouco, foi basicamente fazer turismo, mas ainda assim, né, tinha a questão da viagem, daqui a pouco uma perna pesada e tudo mais. A boa notícia é de que não há estafa muscular, poderão jogar normalmente. O Valencia um pouco menos de possibilidade de jogar boa parte de um segundo tempo, por exemplo, né? Pode ser que seja uma opção ali nos 20 minutos, 15 minutos finais. Ricardo Matias, aliás, estaria na frente dele nesse quesito de opção do técnico Roger Machado. Também jogou, né, 3 amistosos, mas ele é muito mais novo, é um guri ainda e, obviamente, né, tem um pouco mais de vigor físico do que o equatoriano. Agora, o Vasco, cara, conversando com algumas pessoas do Rio de Janeiro, ele meio que está praticamente participando do Campeonato Brasileiro agora. É claro que ele observa a tabela, porque hoje ele é o 10º da tabela, tá? Ele é o 10º colocado com 43 pontos.
Ele torce muito, mas claro, se a gente for olhar, ele pode até buscar o Cruzeiro que está com 47, que é o 7º colocado. Mas ele torce muito, ele Vasco, torce muito para que haja um G8 ou um G9. Mas aí tem que ser o Cruzeiro ainda campeão da Sul-Americana e o Botafogo campeão da Libertadores, para daí poder sonhar com alguma coisa ainda em termos de 2025 na principal competição da América, que a gente já está, no caso, né? E aí, claro, a gente tem o Rafael Paiva com algumas dúvidas, e principalmente na ponta, nos lados do campo. O Emerson Rodrigues e o Puma Rodrigues, eles talvez podem sair. E o Domingues pode receber uma chance como titular. Aí o Coutinho, a tendência é que jogue, mas que daqui a pouco pode ser uma opção para o segundo tempo também. Seria Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e o Lucas Piton, com o Matheus Carvalho, Hugo Moura, o Coutinho, o Rodrigues ou o Leandrinho, o Domingues ou o Puma e o Veguete. Essa possibilidade aí de 11 inicial. Eles ainda têm, claro, né, o Adson e o Estrela, que ainda estão em fase de transição, lesionados, e o David, né, que já faz fisioterapia a partir da lesão que teve. Eu quero falar com vocês agora sobre um absurdo, tá, envolvendo a questão Vitório Pífero e Pedro Afatato e Companhia Limitada. Porque é o seguinte, a dupla foi condenada mais uma vez hoje pelo Ministério Público, ou melhor, a partir da denúncia do Ministério Público, realizada em 2021, acerca, né, das irregularidades na gestão 2015 e 2016. O Pífero, ele foi condenado a 12 anos de prisão e o Afatato, 76 anos. E aí essa é a terceira condenação já que envolve o caso. Tem ainda possibilidade de recurso, e vai ser feito, claro, né, pelos advogados das duas partes, e está muito próximo de um desfecho de não poder mais ter recurso, né? O último âmbito para, então, os dois dirigentes serem definitivamente condenados. E eu digo por que definitivamente? Porque eles já foram sempre, todas as vezes que eles foram a julgamento, houve um revés. E aí, a partir desse revés, eles vão fazendo os recursos e entrando com pedido, né, de recurso e tal, demora mais um tempo, é julgado e assim vai. Olha só, o Pífero e o Afatato, eles foram julgados pela 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento de Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, para tu ver o tamanho da merda, tá? Só que o seguinte, a decisão, então, ela foi divulgada nessa quinta-feira e o Pífero foi condenado por estelionato e lavagem de dinheiro. O Afatato, estelionato, lavagem de dinheiro e também organização criminosa. Tem outras pessoas, né, empresários e tal, pessoas envolvidas nessas condenações, mas que não interessa bem para o internacional. Agora, a questão que é risível, e aqui a gente tem de lutar muito no âmbito, talvez, de justiça, de conselho deliberativo, alguém tem que falar com o Inter para ver como é que dá para fazer isso e tal. Porque é o seguinte, na investigação tem milhões de reais desviados. Milhões de reais envolvidos em possibilidades de tramóia, tá? Tu sabe o que eles vão, além de, né, serem presos, irem para a cadeia, da reclusão e tal, eles vão ter de pagar uma indenização para o Inter. O Pífero, 135 salários mínimos. O salário mínimo, gente, tá 1.412. Na continha que eu fiz muito rápido aqui, dá 190 mil reais. Já o Afatato ele vai ter que pagar um pouquinho mais, né? Ele vai ter que pagar 675 salários mínimos. Isso, na continha também que eu fiz aqui, dá 953 mil reais. Cara, isso é um deboche com a cara do torcedor. Isso é um deboche com a cara do torcedor colorado, porque quem é que vai pagar a questão do rebaixamento? Quem é que vai pagar o clube ter praticamente ido à ruína
a partir desses larápios que passaram pela direção do Internacional. Quem é que vai pagar pela Série B e pelo descenso e pela diminuição da marca, pela diminuição dos sócios, pela honra do Colorado que acabou indo para a Série B, algo, né, que batia muito no peito, que era impossível ou que jamais tinha ido? Quem é que vai pagar por toda a vergonha nacional e até internacional por essas notícias aqui saírem do futebol e irem para o âmbito de polícia? Quem é que vai pagar pelo Internacional ter este vexame fora do campo? Esse é impagável. Sem contar que eu vou voltar a dizer, né? Os milhões roubados, afanados do clube não chegam nem perto desses dois valores aqui que eu acabei de dizer para vocês, que se somados, os dois dirigentes vão pagar um pouco mais de R$1 milhão, R$1.100.000. É um absurdo o Internacional ter de pegar e não só ter a mancha da sua história em meio a esses dois larápios, mas principalmente, né, olhar para este número e para essa cifra e praticamente olhar e ver o seguinte: possível a gente pegar e ter qualquer ressarcimento financeiro, já que o moral, né, se foi para as cucuias. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Eu tenho certeza que tu também tá tão indignado quanto eu. Bota nos comentários aí e a gente vai trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.